Você sabia que o seu financeiro pode estar sangrando e você não está nem vendo? Olá, eu sou Atos Branco, diretor de projetos e inovação na Softec Sul, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um problema clássico que ocorre em várias e várias lojas, talvez esteja acontecendo aí no seu supermercado, que é as perdas invisíveis, o que você perde de faturar porque você não está enxergando. Como é que funciona isso? Segue o vídeo. Uma das formas de você perceber se você está sangrando, se o teu financeiro está deixando de faturar e você está perdendo dinheiro, é saber se você tem uma loja, um ambiente realmente organizado, bem definido, bem estruturado, montado e principalmente endereçado e com auditoria de presença. Já ouviu falar nesses dois termos aí na sua gestão, na sua loja? Endereçamento de loja e auditoria de presença? É sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente fala de endereçamento, nós estamos falando de identificar todos os locais de exposição de produtos dentro da tua loja. Locais de pega, onde o cliente vai pegar o produto, seja uma geladeira, um freezer, uma gôndola, uma ilha, um paredão de pega, enfim, são os vários locais da loja onde você tem produtos expostos. Esses produtos, eles têm que estar definidos e disponibilizados ao cliente de forma que não falte nada, porque senão você vai começar a ter ruptura. Mas não é bem de ruptura que nós estamos falando de perdas invisíveis. E isso ocorre desde estruturas de lojas pequenas até estruturas de lojas bastante grandes. A grande dica, então, é você pensar em organizar primeiro o endereçamento, o layout da tua loja, não importa, de novo, se ela é uma loja pequena ou se é uma loja grande, mas você entender que esse endereçamento de cada uma unidade dessas, cada um expositor desses, precisa ser realmente reconhecido e entendido, não só por um sistema eficiente que vai te ajudar na gestão, mas também pela tua equipe. Não importa, então, o tamanho da tua empresa, não importa o tamanho, quantos metros quadrados você tem de loja. O endereçamento, normalmente, vamos pegar um exemplo aqui bem comum, que é o exemplo de endereçamento de gôndola. Imagina que você tem as gôndolas dentro da tua loja, então você pode ter as gôndolas A, B, C, D, as ruas 1, 2, 3, 4. Eu não sei exatamente se você já entendeu, já viu sobre endereçamento. Eu vou falar sobre dois tipos de endereçamento de loja e endereçamento de depósito, talvez os dois endereços que você tem aí no teu dia a dia. Quando nós falamos de endereçamento de loja, vamos pegar o exemplo da gôndola então, onde a gente tem numa loja, por exemplo, você define uma gôndola e você vai identificar ela. Existe a possibilidade de você simplesmente dizer, essa aqui é a minha gôndola B. Legal, funciona. Mas você pode, por exemplo, entender que uma gôndola tem normalmente as pontas de gôndola, ou pelo menos uma ponta de gôndola, e depois ela tem o que a gente chama de prédios, colunas, seções, separações na vertical e também níveis, andares, posicionamentos de altura referente à visão de endereçamento vertical. O cruzamento de um cruzamento horizontal com vertical ou um prédio, uma coluna com um andar, um nível, te permite identificar um local, um apartamento, um ponto onde podem estar alguns produtos, um ou vários. Esse endereçamento, então, pode ser definido como a loja 1, gôndola B, por exemplo, prédio 2, como nós temos nessa imagem, o andar 3 e o apartamento 1. Esse é um exemplo de endereçamento. Você pode dizer, pô, mas é muita coisa. Beleza, vamos reduzir. 1B, 2, 3, 1. É um tipo de endereçamento válido? Sim, muitas empresas usam dessa forma, mas não é tão claro, tão fácil de identificar. A gente prefere esse exemplo. LO1, de loja 1, GOB, a gôndola B, o prédio 2, o andar 3 e o apartamento 1. Aos poucos, a equipe vai pegando o jeito, a forma de operar com essas nomenclaturas e tudo fica muito simples, tudo fica muito fácil. Ou você simplesmente pode simplificar o processo da loja dizendo, eu tenho uma gôndola B. Perfeito. Agora, vamos pensar um pouquinho em termos de depósito. Quando a gente fala de depósito, normalmente a gente está falando de porta-pallets, ambientes muito maiores, enormes muitas vezes, e se você olhar essa imagem e alguém perguntar, cadê o produto X? Caramba, se você não tem um endereçamento, se você não sabe onde ficam os produtos armazenados dentro do depósito, assim como na tua loja, fica realmente muito complicado localizar aquele determinado endereço. Vamos supor esse exemplo aqui. Nós temos aqui um exemplo clássico de depósito, nem grande nem pequeno, enfim, onde você pode ter, por exemplo, as ruas 1, 2, 3 e 4, cada rua, ou seja, um local onde a pessoa passa. Tem gente que define a rua e lado direito, lado esquerdo, tanto faz. Tem N maneiras de fazer, não existe um jeito certo ou um jeito errado.
Mas vamos supor que essa rua 4 possui as colunas 1, 2, 3 e 4, os pavimentos 1, 2, 3 e 4, e em alguns locais existem as subdivisões que são chamados de local, área, apartamento, posição. Nesse exemplo aqui, eu poderia ter a rua 4, coluna 2, pavimento 2 e a loja 1, ou o endereço, perdão, o local 1. Nesse exemplo, poderia ser simplificado simplesmente para R4C2P2L1, que é um exemplo de nomenclatura de endereçamento também correto, também usado. De novo, não existe um certo e errado. O que existe é quem faz endereçamento e quem não faz. Quem não faz é o errado. Quem faz endereçamento, seja ele como for, já está fazendo de uma forma que já realmente consegue ter resultados. No sistema, no Coletor Pro, nós permitimos que você não só informe os teus endereços, cadastre ou crie, formule os teus endereços. Aqui você pode ter uma coluna, por exemplo, onde você tem os endereços e você pode consultar também quais produtos estão vinculados àquele endereço. Watts, como assim? Você não só tem endereços, mas você pode ou deve ter quais produtos ficam armazenados naquele endereço, naquele local. Para que com isso você possa ter um controle muito mais apurado de endereçamento de uma forma realmente positiva. Não adianta você ter uma loja toda, eu tenho endereço de tudo, eu tenho um depósito super bem organizado, mas se você não sabe quais produtos deveriam estar lá. Para isso a gente usa um conceito então de vinculação de produtos a um endereço. Nesse nosso exemplo aqui no Coletor Pro, nós temos também a possibilidade de você informar nesse endereçamento quantos itens cabem de cada produto naquele determinado endereço, naquele determinado local. Essa é a coluna que nós chamamos de quantidade máxima. E você já vai entender o porquê dela. Endereçar é legal, mas de novo, se você só endereçar e não vincular produtos e principalmente não fizer as auditorias de presença, não adianta de quase nada. O que é uma auditoria de presença? Eu vou fazer uma auditoria, uma verificação, uma checagem de presença. O nome já diz, então eu vou checar se estão presentes naquele endereço aqueles produtos que eu vinculei àquele endereço. Resultado, isso é feito normalmente, primeiro, através de um planograma. Imagina você desenhar todo um estudo de uma determinada gôndola, uma prateleira, um refrigerador, enfim, uma ilha, quais produtos devem estar naquele ambiente, naquele local e quantos produtos cabem de cada um desses locais. Normalmente um planograma te ajuda nesse sentido. O que nós fazemos é transformar o planograma em um processo de endereçamento. Dessa forma, você pode, como nessa imagem, entender quais produtos, de quais sabores, de quais cores, de quais aromas, enfim, devem estar disponíveis para que o teu cliente chegue na loja e encontre uma variedade bacana dos produtos que você tem. Não adianta você ter uma embalagem de um determinado produto, de um sabor, de uma determinada cor, de um determinado aroma, enfim, e ter um monte de outros lá no depósito armazenados de outros sabores, de outros aromas, quando o cliente não quer comprar só um, ele pode estar procurando um outro aroma, ele gosta de um outro sabor. Então é importante que você saiba que a tua prateleira, que a tua gôndola esteja realmente bem elaborada, bem planificada, bem apresentada e principalmente que os produtos estejam lá. Não adianta você ter uma imagem como essa, por exemplo, onde a gôndola está cheia. Poxa, que legal, muito bonito. Mas olha quantos produtos iguais estão ali naquela gôndola, quando deveria ter vários produtos diferentes. Eu poderia ter outros sabores de Fanta no depósito e ali eu só tenho Fanta laranja. Isso é um erro de planograma, é um erro de apresentação de produtos dentro de uma gôndola. Um outro exemplo clássico que ocorre em supermercados é esse. Ou seja, eu tenho uma coluna de um determinado produto e por algum motivo esse produto foi aparecendo numa outra área ao lado que nem deveria estar ali. Isso ocorre porque repositores, às vezes sem querer ou por falta de experiência, enxergam um espaço vazio, uma ruptura na gôndola e começam a repor produtos iguais ali. Bagunça todo o teu ambiente, você acaba deixando inclusive de vender, porque olha o erro que tem nessa imagem. Eu tenho o mesmo produto com etiquetas de preços diferentes. Por quê? Porque o produto foi colocado no local errado. Isso, uma auditoria de presença resolve, corrige e te elimina um monte de perdas e um monte de problemas que você pode ter. Para que você tenha um planograma, um modelo clássico, para ficar bem simples o entendimento aqui, é você definir quais e quantos itens de cada modelo, de cada aroma, de cada sabor vão estar naquela prateleira. Quando você faz uma auditoria de presença, você simplesmente lê um por um dos itens diferentes.
Você não vai fazer como uma contagem de estoque. Eu tenho 10 unidades desse item, 20 daquele. Não. Você lê um desse, um desse, um desse, um desse e você marca quais eram os produtos que estavam disponíveis, apresentados naquela tua prateleira. Nesse momento, se eu te perguntar quais produtos estavam faltando aqui, bah, não sei, Atos, eu não prestei atenção. E é isso que ocorre no nosso dia a dia. A gente olha aquela prateleira cheia, coisa mais linda, mas estão faltando produtos. E o produto faltando pode ocorrer com certeza uma ruptura e o teu cliente que gosta daquele aroma, daquele sabor, daquela cor diferente daquele produto, acaba indo no concorrente comprar. Por quê? Porque não estava exposto na área de pega, onde o teu cliente vai pegar esse produto. Para controlar isso, dentro do Coletor Pro, nós temos um controle de auditoria de presença, onde a gente consegue te mostrar, inclusive, quanto você está perdendo de dinheiro por não estar com aqueles produtos apresentados na gôndola. Nós conseguimos mostrar quais produtos estariam faltando, quais estão ausentes e, poxa, mas espera aí, tem estoque desse produto lá atrás. Então já dispara automaticamente uma reposição, porque esse produto tem que estar na prateleira para você ganhar mais dinheiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou em dúvida e acha interessante isso para o teu negócio, entre em contato com a nossa equipe, vai ser um prazer falar contigo e te atender da melhor forma possível. Fica com Deus.